Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu trago a minha saudação à querida igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Sempre motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. E eu convido a igreja para nós lermos um versículo que se encontra em Josué, capítulo 24, 15. Glória seja dada ao nome do Senhor. Creio que grandes coisas Deus tem a fazer no meio do seu povo, em favor de nossas famílias, porque é neste propósito, é nesse intuito que estamos aqui para sermos abençoados, que nós possamos colocar nossas famílias no altar do Senhor, como é o título da mensagem, nossas famílias no altar do Senhor. Quem encontrou, diga graças a Deus. Passamos a ler que diz assim: porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, ou quem estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podeis assentar, tomar os seus lugares. Se quiser dar um glória, o nosso Deus está aqui para receber esta glória. Lemos um texto no qual nos fala de um líder que guiava o povo de Deus, e se preocupava com este povo. E o povo de Israel, tempos estava servindo ao Deus, e outras, o Deus verdadeiro, e em outras ocasiões servia a outros deuses. Mas Josué chega a um ponto de se preocupar com a desobediência do povo de Israel. E ele faz um conserto. E ele chega a um momento que é insustentável e não dá mais para sustentar aquela situação. Ele diz para o povo: hoje vocês escolham a quem vocês querem servir. Se é os deuses que seus pais serviram, os seus deuses dos amorreus, porque decidam a quem vocês querem servir, porque eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Como todo líder deseja trazer o seu povo, ou seja, no caminho certo, assim como Josué queria levar o povo de Deus no caminho certo, nós também, como os líderes das nossas famílias, chefe das nossas famílias, seja o homem ou a mulher, deseja que a sua família esteja trilhando no caminho do Senhor, no altar do Senhor. E como a campanha fala de altar, da família estar no altar do Senhor, como no Velho Testamento fala de vários altares. Altar é lugar de sacrifício, de oferenda a Deus, de oferecer sacrifício a Deus. E Josué queria que o povo de Deus continuasse oferecendo a Deus aquilo que fosse de melhor para agradar o Senhor. E nesta noite nós podemos falar sobre alguns altares que represente naqueles os quais nós queremos que as nossas famílias estejam no altar. Eu começo a falar de um altar, por exemplo, do altar de Abel, ou dizer o altar da adoração. Abel, após muitos tempos, reconhece que Deus, o Criador dos céus e da terra, e oferece a Deus um sacrifício, por não dizer um culto, porque quando você oferece algo a Deus, de si você está oferecendo um culto a Deus. E Abel reconhece o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, um Deus que é digno de toda honra e toda glória, e que mereceria ser adorado, porque é um Deus que criou todas as coisas. E Abel resolve oferecer o melhor, e como prova de que Deus foi de aceito de um homem justo, que aceitou a sua oferenda, mesmo que tenha custado a sua vida. Mas ele adorou o Senhor pela criação que Deus fez, pelo que Deus fez na criação. Quando o homem reconhece que o que Deus faz
É de grande valia nós adoramos a Ele, porque Abel reconheceu que o Deus Todo-Poderoso era merecedor da sua adoração, por isso que ele ofereceu uma oferenda a Deus, e Deus o recebeu como um homem justo, e nos serve até hoje como um exemplo. Está em Hebreus 11, 4. Assim nós devemos adorar a Deus pela família que Deus criou para conosco. Deus merece a nossa adoração, porque Ele foi quem criou a família. Se nós temos uma família hoje, é porque foi Deus que criou. Então devemos adorar, oferecer a nossa adoração. Eu posso falar do segundo altar, o altar de Noé, ou dizer o altar da gratidão. Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que Noé faz é um altar, levanta um altar de gratidão a Deus. Ele e sua família agradecem a Deus por sobreviver de um dilúvio. Ele levanta um altar e oferece a Deus e agradece a Deus. Isto que nós devemos fazer, agradecer a Deus pela família que tem sobrevivido os dilúvios que tem se levantado. Porque se não fora Deus, ainda não existiria mais famílias. Mas nós devemos sempre agradecer por nossa família subsistir a dilúvios, a subsistir, quanto tantas hoje estão destruídas, tanto quantos hoje gostariam de ter uma família e agradecer pela família, e não pode agradecer. Então nós temos que agradecer a Deus, sermos gratos. Então esse altar que Noé levanta, o altar de gratidão, e agradece ele e sua família por sobreviver a um dilúvio. Se nós queremos que a nossa família permaneça suportando os dilúvios deste mundo, devemos sempre estar agradecendo a Deus por estar ainda suportando tantos dilúvios que se levantam contra a nossa família. Por que não falar do altar de Abraão, o altar da fé? Esse altar ao qual nós podemos colocar nossa família. Ou por não dizer que o altar da fé, o altar de Abraão do Velho Testamento foi um dos altares mais famosos. Ou por não dizer que o altar de Abraão também fosse o altar do cristianismo, ou o messiânico. Porque Abraão oferece o seu único filho. O único filho que Abraão tinha, ele oferece pela fé para o nosso Deus. Assim como, veja bem, algo que me chamou bastante atenção. Deus impediu que Abraão sacrificasse o seu filho, mas não impediu de sacrificar o seu próprio filho por amor a nós. Pela fé, nós temos que sacrificar pela nossa família, porque é pela fé, é na nossa fé de Abraão, é pela fé que se nós colocarmos a nossa fé no altar, o altar da fé, é a nossa fé que nós vamos receber aquilo da nossa família, que a outra, com os olhos humanos é impossível. Alguém já olhou para você e disse que é impossível a sua família estar no altar, mas pela sua fé é possível a sua família estar no altar. Coloca a sua família no altar da fé de Abraão, porque aquilo que os homens não vê, você pode ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que se espera. Alguém pode até não esperar a sua família no altar do Senhor, mas pela sua fé você vai ver que um dia ela vai estar no altar do Senhor. Então coloca a sua família na fé, no altar de Abraão, que é o altar da fé. Eu venho no altar de Isaac, o altar da superação. Isaac, como segue um bom exemplo do seu pai, ele supera depois de ter sido perseguido pelos filisteus. Ele levanta um altar a Deus, o altar da superação, superando a inveja, a perseguição, as tribulações do povo, dos filisteus. E ele oferece a Deus, se levanta um altar e oferece a Deus.
O altar da superação. Quantas das vezes para você manter sua família, quantas das vezes para você trazer sua família de pé, é necessário que você supere as dificuldades, é necessário que você supere os levanta, a inveja, as tribulações, porque se levantarão. É necessário superar toda inveja, toda perseguição, para poder você ter uma família próspera. Isaac foi próspero, mas porque ele superou a perseguição, ele superou a inveja dos filisteus. Quantos filisteus têm se levantado contra a sua família? Quantos filisteus têm perseguido a sua família? Mas você tem superado tantas e tantas coisas, e sua família permanece, porque houve uma superação da sua parte. Então continua nesse altar da superação, porque você vai, se você superou até aqui, você vai superar muito mais. É necessário nós superarmos os levantes que se levantam contra a sua família, porque se desistirmos por causa das tribulações, das perseguições, as famílias não vão subsistir. E hoje só existe alguma família, porque existe pessoas que ainda superam, vivem na superação, superando tudo e todos, para permanecer com sua família de pé. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero falar do altar de Jacó, é falar do altar de compromisso. Quem não se lembra que Jacó, ao meio, um dia coloca sua cabeça sobre uma pedra, o altar do compromisso, e ele faz um compromisso com Deus, ele faz um voto com o Senhor. Quantas e quantas vezes você tem colocado a sua cabeça num travesseiro, mas esse travesseiro muitas das vezes é igual uma pedra. Você não tem conseguido dormir, preocupado com sua família, perde o sono por causa da sua família, dos problemas, das situações. Mas Jacó, quando fez um compromisso com Deus, ele consegue dormir. Assim será você. Talvez você ainda hoje está de pé com sua família, porque você fez um compromisso com Deus e um voto com Deus. E todos aqueles que fazem um compromisso com Deus, que se coloca no altar do compromisso e faz um voto com o Senhor, mesmo você deitando sua cabeça sobre uma pedra, você é capaz de se deitar, dormir e sonhar, e ver anjos subindo e descendo sobre uma escada. Mesmo como se você fez um compromisso com o Senhor, se você fez um voto com o Deus de Israel, mesmo você deitado sobre uma pedra, mas ele vai se tornar num travesseiro e você vai sonhar. Os seus sonhos que você tem para a sua família, os sonhos que você deseja na sua família, se é dela estar no altar do Senhor, você vai sonhar e ver anjos subindo e descendo, levando e trazendo as bênçãos, e os seus sonhos vão se realizar para a sua família, assim como o de Jacó realizou, e a sua família será tomar posse do que Deus tem para ela. É tão somente estar no altar do compromisso, do voto do Senhor. Como o título desta campanha é a família no altar do Senhor. Nós estamos para isso, receber as bênçãos que vêm do Senhor, da parte do Senhor. Quero falar do outro altar. Como no Velho Testamento existiam vários tipos de altares. O altar do tabernáculo, ou mesmo que o altar da comunhão, que era um altar que não era para homens, mas era para o povo de Israel. Era o altar de uma nação. E a nossa família é como se fosse uma nação para conosco. Quantas das vezes nós nos sacrificamos com nossa família para termos comunhão. O altar do tabernáculo é o altar da comunhão. Na maioria das vezes, nós nos sacrificamos para que nossa família tenha comunhão.
Quantas das vezes você não chorou? Quantas das vezes você não se sacrificou? Quantas das vezes nós se sacrificamos por toda a família para que no meio delas tivesse comunhão? Porque eu quero dizer uma coisa, meus queridos: se nós não tivermos comunhão com a nossa família, nós não teremos comunhão com o Eterno Pai. É difícil muitas das vezes mantermos comunhão com a família, mas é necessário para nós permanecermos no altar do tabernáculo, o altar da comunhão. Nós se sacrificamos, porque o altar do tabernáculo é o altar de uma nação, e a nossa família é como se fosse uma nação para nós. Elas são valorosas, ela é especial, ela é importante. Então quantos daqui não já se sacrificou pela sua família? Quantos aqui não já fez do impossível para ver a comunhão no meio da família? Então é necessário que nós estejamos nesse altar da comunhão, que só assim nós também vamos ter comunhão com o nosso Deus do céu. Eu quero trazer outro altar, o altar de Davi, ou por não dizer o altar da conciliação, porque Davi, quando pecou contra Deus, ele fez um altar para se conciliar com Deus. Quem dentre nós não foi necessário muitas das vezes nos reconciliarmos com alguém de nossa família? Não existe uma família sequer, não existe família perfeita, meus irmãos. Muitas das vezes somos necessários fazermos conciliação com a nossa família. E Davi faz a conciliação com Deus. Ele ergue um altar à eira de Araúna para oferecer sacrifício a Deus, para poder reconciliar com Deus. Se nós realmente queremos a nossa família um dia no altar do Senhor, quantas das vezes mesmo outras pessoas pecam contra nós, mas é necessário nós reconciliarmos, reconhecermos que muitas das vezes erramos, para poder ter uma reconciliação. E quantas das vezes nós também temos que ter uma reconciliação com Deus, porque se o homem não se reconciliar com o Senhor quando errar, jamais a sua família vai estar no altar do Senhor. Em momento algum nós podemos levar nossa família ao altar do Senhor, se nós não tivermos reconciliação com o Eterno de Israel. E a Bíblia diz que mais na frente, o próprio Salomão, seu filho, ergue o templo na eira de Araúna, no templo de Jerusalém. Hoje, através de uma reconciliação, hoje você quer colocar sua família no altar, mas amanhã sua família pode se tornar um templo do Senhor. Assim como na era de Araúna, que Davi fez uma reconciliação com o Senhor, e o seu filho mais na frente constrói o templo em Jerusalém, assim é a sua vida, através de você oferecer sacrifício no altar, amanhã sua família pode se tornar o templo do Senhor. Quero falar sobre o altar de Elias, por não dizer o altar da reconstrução. Quando o povo de Israel dá as costas para Deus, Elias faz um altar para oferecer e restaurar o povo de Israel. E prova disto que Deus aceita esse sacrifício. Deus desce fogo do céu como prova que aquele altar, aquela oferenda foi recebida diante de Deus. Então é necessário que nós também colocamos a nossa família no altar da restauração. Quantas famílias muitas das vezes foram destruídas, quantas famílias muitas das vezes foi destruída e está totalmente destruída e necessita de uma restauração. Temos que muitas das vezes restaurar nossa família para ela permanecer como uma família.
Muitas das vezes ela é devastada, ela é destruída, ela é arrasada. E se alguém não erguer um altar, se alguém não oferecer um sacrifício ao Deus, se alguém não oferecer algo a Deus, essa sua família, muitas das vezes, porque existem famílias aí ainda devastadas e destruídas, porque não tem ninguém que oferece nada a Deus. Porque se nós oferecermos um sacrifício agradável a Deus, como culto racional, Deus restaura a nossa família, Deus restitui aquilo que deve ser restituído, aquilo que deve ser restaurada, porque é aquilo que nós queremos. Porque a família destruída, ela não persiste, ela não subsiste. Então é necessário muitas das vezes nós oferecermos a Deus aquilo que temos de melhor, para Deus restaurar a nossa família. E eu chego no Novo Testamento, no altar do Calvário, o último altar. O altar no qual chegamos no Novo Testamento e encontramos o único altar, o último altar e o definitivo altar, que foi o Filho de Deus, o qual que sacrificou por nós. Porque o sacrifício do Velho Testamento foram apenas símbolos de sacrifício de Cristo. Porque o sangue de Jesus é os que nos purifica de todo pecado. Jesus, nós pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é no Calvário que, como Abel, prestamos adoração. E junto à cruz, como Noé, podemos expressar a nossa gratidão. E é na cruz do Calvário que nós podemos nos chegar a Ele pela fé, como a fé de Abraão. Porque é o único sacrifício verdadeiro e puro. Os outros do Velho Testamento foi apenas símbolos. Mas o verdadeiro sacrifício e o altar do Calvário foi aquele que Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos ter uma família, para que nós pudéssemos ter segurança e certeza que um dia alguém nos sacrificou, e nós pudemos, através desse sacrifício único, que é o verdadeiro, o último altar definitivo, que nos dá certeza de quem nós adoramos, de quem nós temos gratidão, de quem nós temos comunhão, de quem nós podemos ser restaurados, de quem nós podemos ter certeza de falarmos as mesmas palavras que um dia Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Só Ele que é capaz de fazer com que a nossa família possa entrar no seu altar. O altar puro e verdadeiro, e nós podemos oferecer a Ele sacrifício, culto racional, adorando a Ele aqui, louvando, exaltando, engrandecendo. É a Ele que nós podemos entregar nossas famílias. É Ele que restaura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que nos sustenta. Porque se não for o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não existiria família nenhuma que subsistisse. Os dilúvios, vendavais, não existiria família que resistisse a destruição que tem se levantado. Hoje ainda existe famílias, porque existe um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, e Ele preserva por esta família, e é Ele que sustenta a nossa família. Então tão somente se nós usarmos a mesma fé de Abraão, nós vamos levar a nossa família no altar do Senhor, e podemos dizer em alto bom som, que eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus. Você pode até me dizer: mas a minha ainda falta muitos vir para o altar do Senhor. Para nós pode até ser impossível, mas aquele que se sacrificou por nós não é impossível. É tão somente se nós fizermos todas estas coisas que simbolizaram os altares anteriores, se nós adorarmos o nome do Senhor como fez Abel, se nós agradecermos a Deus pela família que temos, que nem fez Noé. Porque tem pessoas que querem ter uma família perfeita para poder
agradecer, não. Porque a de Noé não era perfeita, porque a Bíblia diz que quando ele sai da arca, ele planta uma vinha e se embriaga, e um dos filhos mostra sua nudez, mas um dos mais novos enrola ele em um pano, e veja bem, a dele não era perfeita, mas ele agradeceu a Deus pela que tinha. Existe um ditado que diz: se você não cuida daquilo que tem, não reclame daquilo que não tem. Se nós não sabemos agradecer pela nossa família que tem, mesmo desmantelada, mesmo com defeito, que nem diz o ditado das pessoas, que essas coisas acontecem nas melhores famílias. O que importa é que você tem uma família, porque tem pessoas que querem ter uma família e não tem, mesmo com problema, mesmo com briga, mesmo com qualquer coisa. Se você quer que um dia sua família esteja no altar do Senhor, primeiro você agradeça que você tem, para poder lidar com o que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fizermos que nem Jacó, um compromisso, um voto de ser fiel a Deus, Deus vai realizar o desejo que você tem para com a sua família, porque é promessa de Deus para aqueles que fazem um compromisso com Deus. Coloca a sua família nos compromissos do Senhor. O que importa não é as pessoas da sua família que não queiram compromisso, o que importa é você que tenha compromisso com o Senhor, e Ele vai te honrar pelo compromisso e o voto que você fez para com Ele. Primeiro nós temos que fazer o voto, primeiro nós temos que fazer um compromisso, e não esperarmos Deus colocar a nossa família no altar para poder termos compromisso. O problema da maioria das pessoas é que Deus faça primeiro, para depois fechar um compromisso com Ele ou fazer um voto com Ele. Não, primeiro nós temos que fazer o voto e um compromisso com Ele, para poder Ele realizar o nosso desejo. Quantas das vezes nós queremos primeiro que Deus faça algo? Nós muitas das vezes dizemos: se o Senhor fizer, Senhor, eu vou reconciliar nisso, aqui. Primeiro nós temos que reconciliar, que nem fez Davi, para poder Deus fazer algo em nossa família. Mesmo Elias, nós queremos que Deus reconstrua a família, para poder nós adorarmos a Ele. Então vamos adorar primeiro a Ele, oferecer o que é de melhor a Ele, para poder depois Ele restaurar aquilo que tem que ser necessário restaurado. Porque nós, infelizmente, na maioria das vezes, só queremos primeiro receber de Deus, para depois oferecer a Ele. Não, vamos oferecer primeiro a Ele aquilo que de melhor nós podemos oferecer, reconhecer que Ele é digno, que Ele é merecedor. Só assim Ele vai realizar aquilo que Ele vê o que nós merecemos em nossas famílias. Então que Deus venha nos abençoar, e através do sacrifício maior da cruz do Calvário de Cristo Jesus, o altar maior, é esse que nós vamos entregar nossas famílias nesta noite nas mãos dEle. Porque estando nas mãos daquele que sacrificou por nós, elas estão guardadas, estão seguras. Que Deus o abençoe grandemente, e que nós, depois desta campanha, ou a partir de agora, possamos, pela nossa fé, pela nossa crença, por aquilo que nós acreditamos em Cristo Jesus, por aquilo que Ele já fez por nós, não vamos agradecer ou fazer algo pelo que Ele vai fazer pela nossa família, mas vamos ser gratos a Ele pelo que Ele já fez, que foi dar a sua vida por nós. Eu convido a igreja para ficar de pé, para nós entregarmos a nossa família, aqueles que ainda não estão no altar, o Senhor ir lá onde Ele está e trazer Ele para o altar dEle, para trazer Ele para aquela pessoa que ainda não está no altar do Senhor, Deus ir lá e trazer ela para o seu santo altar. Você fecha os seus olhos, e aquela pessoa que você deseja, da pessoa da sua família, ou a sua família que você deseja, está no altar do Senhor. Deus vai visitar ela agora. E em breve você vai contar a sua vitória, que esta pessoa vai estar no altar do Senhor. Grandioso Deus e maravilhoso Pai,
A sua igreja está em uma campanha, Senhor. Campanha esta no desejo de que as famílias, que o seu povo esteja no seu altar. É neste clamor, é nesta oração, meu Deus, que eu venho suplicar por esta pessoa, desta irmã, deste irmão. Eu venho suplicar por esta família, que ela ainda inteira não está no teu altar, mas que nesta noite o Senhor visite agora aquela pessoa, que este irmão deseja dela estar no teu altar, que o Senhor traga ela agora, Senhor, para o seu altar, para te servir, para te adorar. Aquilo que tem impedido ela estar aqui no seu altar, que seja quebrada agora toda maldição, toda corrente que tem amarrado esta pessoa de estar no teu altar, seja despedaçada agora. Toda barreira que tem impedido, toda força contrária que tem amarrado esta pessoa de estar no altar do Senhor, eu determino pelo poder do nome de Jesus, que a partir de agora, esta pessoa está livre para vir para o altar do Senhor. Entra com providência desta família, entra, meu Deus, e arranca esta pessoa das garras do inimigo e traz ela para o teu altar. Eu entrego estas famílias, Senhor, em tuas mãos, em teu altar, no nome de Jesus. Tome posse da vitória, porque a partir de agora esta pessoa está nas mãos do Senhor e ela virá para o altar dele. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome